Você não faz ideia da importância de conhecer a profundidade da profecia que foi dada a Jacó. Jacó, inspirado pelo Espírito Santo, ele profetiza sobre os filhos de José, dizendo assim, que a plenitude dos gentios sairia de Efraim. O filho que era mais novo e espiritualmente se tornou o filho mais velho. Ao ponto do próprio Jacó dizer, esses filhos seus, José, Efraim e Manassés, eles são como os meus primogênitos. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Sobre a profundidade da profecia dada a Jacó, o ensino das duas casas de Israel, que é um ensino base para toda a palavra de Deus. E dentro desta profecia maravilhosa dada a Jacó, nós vamos falar nesse vídeo aqui também sobre essa profecia das duas casas de Israel dada ao profeta Obadias. Fica comigo aqui nesse vídeo de hoje, porque as revelações da palavra de Deus, as revelações a respeito das testemunhas do Senhor para o final dos tempos, estão espalhadas por todas as sagradas escrituras. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Mais uma vez, esse é um dos estudos bases aqui do canal. Eu vou falar sobre o ensino das duas casas de Israel de uma maneira superficial e você precisa compreender esse mistério maravilhoso para saber a profundidade da revelação que Deus deu a Jacó e da revelação que Deus deu ao profeta Obadias. Primeiro, vai lá comigo em Gênesis capítulo 48. Gênesis capítulo 48, vamos ler os versículos 5 e 6, que diz assim: Agora, pois, os teus dois filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Olha só o que Deus está falando aqui através da boca de Jacó. Para contextualizar, você precisa lembrar que José aqui era governador do Egito. Ele manda chamar os parentes dele, lembra? José teve toda aquela situação que ele viveu, ele se torna governador do Egito, ele manda chamar toda a família dele, e nesta passagem, neste texto aqui, ele está apresentando os seus dois filhos, os dois filhos que nasceram gentios, os dois filhos que nasceram no Egito, ele está apresentando a Jacó para Jacó abençoar os dois filhos de José. Ali, Jacó, ele recebe os dois filhos de José e ele diz, olha, agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que viesse a ti no Egito, são meus. Antes que eu viesse a ti. Presta atenção nisso. Jacó está dizendo para José, José, antes de eu chegar aqui no Egito, esses dois filhos já eram meus. Por quê? Porque a profecia já me foi dada. Quando Jacó ouve que um dos filhos de José se chamava Efraim, ele lembrou, Deus me falou que eu seria frutífero. E a raiz do nome Efraim também é de uma raiz que vem da palavra frutífero. Jacó seria frutífero, a descendência frutificaria, e ele sabia que quando ele ouviu o nome do filho de José, ele lembrou da promessa que Deus fez a ele. Opa, Deus me dará a bênção através do filho de José, frutífero. Continua aí. Ele diz, são meus, Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Se você olhar a genealogia dos filhos de Jacó, você vai ver que Rúben e Simeão eram primogênitos. Ele está colocando os dois filhos de José na mesma medida e na mesma altura do que Rúben e Simeão. O que isso significa? Significa que ele colocou os filhos de José como se fossem filhos dele, né, como se fossem filhos dele, e colocou eles na condição de primogenitura. Vai acompanhando o raciocínio. Olha o versículo 6. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de um de seus irmãos. Serão chamados na tua herança. Então, mais uma vez, Jacó está falando da descendência de José. A descendência que gerarás depois dele será tua, segundo o teu nome de um de seus irmãos. Serão chamados na tua herança. Você notou aqui, queridos, que Deus está usando a boca de Jacó para falar assim, olha, Efraim e Manassés são meus. A herança que vinha a partir daí são teus, são suas, né? São seus filhos, será aí a sua descendência, a sua linhagem segundo a carne. Ele está colocando aqui
como se Manassés e Efraim, e no decorrer do texto você vai ver isso, que essa seria, que deles partiria uma descendência espiritual. Agora pula comigo, e é muito importante você ler o capítulo 48 todinho, de Gênesis, né? Gênesis 48, leia ele todinho para você entender o contexto. Eu vou pular para o vídeo não ficar muito grande, mas você vai notar que esse diálogo e todas essas situações aqui são fundamentais para o que Deus faria no futuro. Gênesis 48 ainda, vamos ler dos versículos 17 ao 20, que diz assim: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Lembra que eu falei? José traz os dois filhos para Jacó abençoar. Efraim de um lado e Manassés de outro. Acontece ali a troca das mãos, a famosa troca das mãos, e Jacó dá a bênção principal, dá a bênção maior para aquele que era caçula Efraim. Segundo a tradição, segundo a lei, era importantíssimo que a bênção maior fosse dada ao primogênito. O primogênito era Manassés, só que Jacó, quando ele recebeu os filhos de José, ele sabia que a descendência maior, ele sabia que a bênção viria daquele que se chamava frutífero, Efraim. Ele cruza as mãos e dá a bênção maior para Efraim. Nesse texto que eu acabei de ler, José fala: não, peraí, meu pai, tá errado. Olha só o versículo 18. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou. Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Eu deixei marcado aqui essas palavras, multidão de nações. No original hebraico, essas palavras significam a totalidade dos não-judeus. E também pode significar a plenitude dos gentios. Olha que tremendo isso, queridos. Jacó, ele inverte as mãos, porque Deus tinha prometido para ele que a descendência dele seria frutífera. Ele não sabia, mas ele recebe o neto dele, Efraim, com o nome frutífero, Efraim, frutífero. Ele inverte a mão, dá a bênção maior para aquele que era frutífero, e ele fala para José: José, de Efraim sairá a plenitude dos gentios. Olha o versículo 20. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E olha só o final do versículo: e pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Você notou aqui, queridos, o que ele estava fazendo? Ele estava colocando o filho mais novo como se fosse o primogênito de José. Por quê? Porque daquele que era fecundo, daquele que era frutífero, sairia a plenitude dos gentios. E se você conhecer a história, né, toda a história de Israel, você vai notar que dos 12 filhos de Jacó, saíram ali as 12 tribos. Com o decorrer dos anos, essas 12 tribos estavam debaixo do comando, né, da liderança do rei Salomão, o filho de Davi. Por causa do pecado de Salomão, as 12 tribos são rompidas, né? Salomão peca, se desvia dos caminhos do Senhor. Quando chega o reinado de Roboão, filho de Salomão, acontece ali a quebra do reino. 2 tribos ficam chamadas de o Reino do Sul, as 2 tribos, Judá e Benjamim, né, cuja capital era Samaria, fica de um lado. Do outro lado, as outras 10 tribos ficam ali conhecidas como o Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Reino do Sul segue toda a linhagem de Davi até o Messias, e Reino do Norte segue ali com vários reis, com várias dinastias. Acontece ali o cativeiro assírio, acontece ali a mistura dos povos, acontece ali a origem dos samaritanos, e acontece ali do Reino do Norte, de Efraim, né? De Efraim acontece ali a salvação dos gentios. Aqui nós enxergamos as 2 casas de Israel: judeus que vieram da linhagem de Davi e os gentios que vieram da mistura dos povos de Efraim. O Reino do Norte, cuja capital era Samaria, em vários textos da Bíblia nós vamos encontrar esse Reino do Norte sendo chamado de Efraim.
Por isso que é muito importante nós entendermos esse ensino das duas casas de Israel. Por quê, queridos? Porque se você não entender essa dinâmica que está contida na história de Israel, muitas profecias do Antigo Testamento serão bloqueadas para você. Como, por exemplo, esta profecia maravilhosa do profeta Obadias. Vai lá comigo, Obadias capítulo único, né? Obadias, versículo 15. Obadias, versículo 15, nós vamos ler até o versículo 21. E mais uma vez eu peço que você conecte tudo que eu falei aqui. Pense nessa introdução que eu fiz a respeito do ensino das duas casas de Israel e como os nossos olhos são abertos para a profecia dos profetas menores com a visão das duas casas de Israel. O profeta Obadias diz assim no versículo 15: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. A profecia de Obadias não é uma profecia apenas para aquela época. Não é uma profecia apenas para Israel, não é uma profecia apenas para Judá, não é uma profecia apenas para Edom. Não é uma profecia apenas para aqueles povos daquela época. Presta atenção, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Vou deixar na descrição falando sobre o grande e terrível dia do Senhor, quando a ira de Deus estará sobre todas as nações desta terra. A grande tribulação vai acontecer em todo mundo, mas o dia da ira não é o dia da grande tribulação. O dia da ira é o que acontece depois da grande tribulação. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Para quem que ele está profetizando aqui? Presta bastante atenção. Ele direciona a profecia para todas as nações da terra, mas ele fala com 3 povos especificamente. Versículo 16. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Olha, mais uma vez, uma profecia sobre o juízo de Deus sobre as nações da terra. A ira do Cordeiro, ou o grande e terrível dia do Senhor acontecerá quando o sol se tornar negro, a lua em sangue, e aí tudo ficará escuro, e Jesus Cristo virá com poder e grande glória para glorificar os seus santos e para trazer a ira sobre esta terra. Continua aí, versículo 17. Mas, olha que lindo, queridos, ele anuncia o juízo e ele já mostra a redenção. Você lembra quando a Bíblia fala sobre o grande e terrível dia do Senhor? Grande, um dia de alegria, um dia de redenção para aqueles que têm aliança com Deus. E um dia de grande terror e temor para aqueles que não têm aliança com Deus. Ele fala do juízo e o versículo 17 ele começa: mas no Monte Sião, aonde Jesus Cristo estará reinando, aonde foi estabelecido a nova aliança, haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Quem são os da casa de Jacó? Continua lendo o texto comigo. Olha o versículo 18, e aqui nós veremos, né, o entendimento das duas casas de Israel. Aqueles que não conhecem as duas casas de Israel vai pensar que o texto está falando apenas para o que aconteceu na época do profeta Obadias. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Primeira coisa, por que casa de Jacó? A casa de Jacó são os judeus que fazem parte da aliança estabelecida no Monte Sião. Não é mais a aliança do Monte Sinai, é a aliança do Monte Sião. A casa de Jacó será fogo. Os judeus convertidos em Jesus serão fogo, estarão agindo com o poder do Espírito Santo. Olha só, e a casa de José. Quem são os da casa de José? Você lembra do ensino das duas casas de Israel? Nós fazemos parte da tribo de José, porque nós viemos espiritualmente da linhagem de Efraim. Lembra da bênção de Jacó das mãos cruzadas? Então ele diz: a casa de Jacó, judeus convertidos em Jesus, a casa de José, os gentios que foram salvos através da promessa feita através de Efraim, as duas casas de Israel serão fogo, serão chamas. Por quê? Porque no final dos tempos, judeus e gentios estarão agindo com poder, com graça, debaixo do fogo do Espírito Santo. E a casa de Esaú restolho. O que é restolho? Restolho é um monte de sujeira, são restos que sobram após uma guerra. Queridos, eu não vou me aprofundar a respeito da casa de Esaú, mas você precisa entender que ao longo da história sempre tiveram duas linhagens. A linhagem que tem a bênção e a linhagem que vem ali da descendência da serpente. Aqueles que não fazem parte da aliança com Deus. A casa de Esaú
fala a respeito de Edom, fala a respeito de uma grande religião que descende de Esaú, que são os vermelhos, que são aqueles que dominam ali o Oriente Médio através de uma grande religião e é hoje a religião que mais cresce em todo o mundo. Inclusive, eles vão estar estabelecendo a abominação desoladora. E se você olhar a visão, né, a profecia que Deus dá a Obadias, ele está profetizando contra Edom. Edom que no passado, presta atenção nisso, Edom que no passado foi irmão. Edom, Esaú, você lembra de quem Esaú era irmão? Esaú era irmão de Jacó. Da linhagem de Jacó sai toda a salvação, sai toda a linhagem aonde foi constituída a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e de Esaú sai aquele povo que está ali ao redor de Israel, aquela grande religião, aquela religião que faz oposição aos judeus daquela época e da época que nós estamos vivendo. A religião que sai ali da descendência também de Ismael, e que a própria profecia da palavra de Deus diz que Ismael e a sua descendência seriam ali como um jumento selvagem. Até o final dos dias, essa descendência de Ismael e também toda a descendência de Esaú fará oposição à verdadeira aliança. Então, quando Obadias diz que a casa de Esaú será restolho, está falando o quê? Sobre o juízo de Deus que virá após a grande tribulação, e grava bem isso que eu estou dizendo, queridos. A abominação desoladora, o império do anticristo virá dessa região e virá deste povo. O profeta Miqueias fala um pouquinho também disso. O profeta Naum diz assim, que de Nínive sairá um que maquina o mal contra o Senhor. Ou seja, de Nínive, daquela religião, aonde Apocalipse vai dizer que de Pérgamo está estabelecido o trono de Satanás. Você sabe muito bem que as 7 igrejas relatadas em Apocalipse, aonde foram estabelecidas aquelas igrejas no passado, ali está relatado que naquela região está o trono de Satanás, que hoje fala a respeito da localização onde está o país da Turquia. Você sabe a religião que domina sobre aquele lugar. Então nós precisamos entender, olha que tremenda essa revelação. Versículo 18 diz, a casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama, a casa de Esaú restolho, porque depois que acontecer a grande tribulação e eles oprimirem o povo de Deus, virá o juízo de Deus sobre a descendência de Esaú. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Percebe aqui, queridos, a linhagem daqueles que não têm aliança com Deus. E ele continua dando sentença. Os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Agora, olha só que ele começa a falar a respeito de coisas futuras. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E o versículo 21, queridos, está falando puramente sobre a nova aliança. Por quê? Salvadores hão de subir ao monte Sião. Quem são esses salvadores? Aqueles que têm aliança com Deus, com seus corpos glorificados, os reis e sacerdotes que estarão reinando com Cristo. Jesus Cristo será o soberano de toda a terra, e isso vai acontecer literalmente, e nós seremos, com os nossos corpos glorificados, os portais eternos. Somente a igreja glorificada, somente os glorificados terão acesso ao Senhor que estará governando lá, naquela região. E o texto continua dizendo, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Esta promessa não se cumpriu em nenhuma parte da história, por isso que ninguém pode dizer que esta palavra era para Israel. Por quê, queridos? Porque salvadores não subiram ao monte Sião, muito pelo contrário, aquela região até hoje está sendo dominada por povos que não procedem do Senhor, muito menos o Israel que nós conhecemos hoje. E por fim, o final do versículo diz, e o reino será do Senhor. Quando que o reino será do Senhor? O reino será do Senhor quando Jesus Cristo estabelecer o seu reino lá no Monte Sião, lá em Jerusalém. As nações vão estar servindo a Deus, vão estar sendo conduzidas para servir a Deus no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que você precisa conhecer as profundidades da palavra de Deus, para que Deus acrescente a sua fé e que você saiba.
que o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e que jamais subiu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para você. Uma vida de alegria, de paz. Se você tem sofrido com enfermidades, com dificuldades no seu ministério, se você tem sofrido com algumas situações na sua vida, saiba que Deus tem preparado algo maravilhoso. E quando Ele voltar a essa terra e glorificar o seu corpo, Ele tem guardado para você tudo o que você tem feito aqui. Bom, mais uma vez, eu finalizo mais essa meditação que nós falamos a respeito das duas casas de Israel na visão do profeta Obadias. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.